Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Quero saber como cada um de vocês está. A professora Iva está aqui para acompanhá-los nas atividades de língua portuguesa da semana. Estarei aqui com você para nós fazermos cada uma delas. Meus amores, vamos começar então com muita alegria, com muita animação. Aproveito para desejar que essa semana seja muito abençoada e muito produtiva. Galerinha, olha só então, vou mostrar para vocês como será a organização da nossa aula hoje. Teremos a parte 1 da nossa aula, que vocês estarão aqui com a prof assistindo nessa videoaula. A parte 1, que será a interpretação do texto Quem Manda na Rua. É uma reportagem e nós vamos responder aí as questões da 82 e 88. Depois, ainda nesta videoaula aqui, nós vamos então fazer aquela sessão conversando com outros textos, né? Que traz aí um intertexto com os textos que já foram vistos na unidade. E aí nós vamos responder as páginas 89 e 90, ok? Depois, você vai entrar lá na videoaula número 2 e aí você vai fazer então a parte 3, que será também comigo. A parte 3, o BNCC, você vai responder as páginas 28 e 29 e a parte 4 é a pesquisa aí que nós já havíamos combinado, né, no início do bimestre, que a professora ia passar uma pesquisa valendo 3 pontos e agora eu vou explicar então para vocês como será essa apostila. Vamos começar então, meus amores. Videoaula 1 começando. Olha só, nós vamos precisar então para essas videoaulas de hoje da nossa apostila de língua portuguesa. Então, se você ainda não pegou, corre lá e pega a sua apostila de português. Ó, já estou aqui com a minha em mãos pra gente começar juntinhos. E depois você também vai precisar aí do BNCC. Vamos iniciar então? Olha só. Vamos fazer a leitura e interpretação aqui na parte 1 do texto Quem Manda na Rua. Então, pega aí a sua apostila e você vai lá na página 82, certo? Essa página aqui, ó, que está aparecendo tanto aqui quanto aqui no slide para vocês. Então, peguem aí que nós vamos começar a leitura juntinhos. Olha só, lendo o texto 2. Então, brincar é coisa séria. Como outros costumes que permanecem, a culinária, a dança, a música, etc., as brincadeiras passam de geração para geração, ajudando a manter a identidade cultural e a memória de grupos, comunidades, nações e etc. Veja como esse tema de tão interessante virou livro e assunto de jornal. Então, olha só, essa introdução aqui antes da leitura vai dizer pra gente que brincadeira é coisa séria, né? As brincadeiras aí, então, assim como a culinária, a dança e a música, elas também fazem parte da cultura. Olha que interessante. Então, tem grupos que vão valorizar alguns tipos de brincadeira e isso é passado de geração a geração, né? Então, às vezes, uma brincadeira que a minha avó ensinou para minha mãe, a minha mãe me ensinou e eu irei ensinar aos meus filhos, né? Então, isso é passar de geração para geração, ou seja, faz parte da cultura, né? Então, vão pensando aí em brincadeiras que vocês acham que foram ensinadas aí pelos pais ou pelos avós de vocês, que eu quero saber depois, tá bom? Vamos ler o texto, então? Quem Manda na Rua? Livro ensina jogos de meninos paulistanos de algumas décadas atrás. Olha só. Gabriela Romeu, da reportagem local. Bafo, Finca e Cela. Esses nomes são totalmente estranhos para você, mas não são para os meninos que passaram a infância na cidade de São Paulo há umas 5 décadas. Pelo menos não são para a turma do Ettore Bottini, 58 anos, que acaba de contar como eram esses e outros jogos no livro Mãe da Rua, da editora Kozak Naif, e custa R$ 42. Se poucas crianças se divertem hoje com essas brincadeiras, onde elas foram parar? Não acho que elas mudaram. O que se perdeu foi o espaço da cidade, explica Bottini, que sugere que as crianças experimentem alguns dos jogos. O livro não é feito especialmente para crianças. Também não privilegia as meninas, já que elas não eram da turma. Na verdade, é uma leitura legal para ser compartilhada entre pais e filhos. Seu pai vai lembrar as brincadeiras de infância. Hoje, você sabe, não é fácil achar um lugar seguro para brincar nas cidades grandes, onde a rua não é mais um lugar para crianças brincar. Mas algumas brincadeiras podem ser praticadas em espaços pequenos, como por exemplo, canto do quintal, ou mesmo em espaços apropriados dos condomínios.
E aproveite também no livro outras dicas de quem já é adulto, mas ainda não se esqueceu de como era bom brincar quando era criança. Então, olha só, meus amores, a gente tem aqui uma reportagem que está apresentando o livro Mãe da Rua, do Ettore Bottini, certo? Então, nessa reportagem que foi escrita pela Gabriela Romeu, olha só, aqui na parte de cima a gente tem o nome da autora, né? Então, a Gabriela Romeu, ela escreveu uma reportagem explicando pra gente o que é que a gente vai encontrar no livro Mãe da Rua, né? Em que o Ettore Bottini vai falar aí dessas brincadeiras. Ele vai ensinar cada uma delas e principalmente aqui na reportagem a gente percebe que a autora vai dizer, olha, não é que as crianças brincam menos, é que as crianças perderam também um pouco do espaço para brincar. Então as cidades aí estão cada vez mais urbanizadas, né, tomadas por prédios, por construções, as ruas ficam cada vez mais movimentadas, inclusive perigosas, não só pelo movimento de carros, mas também pelo risco de pessoas, né, que não têm aí boas intenções passando por essas ruas, então acaba que as crianças não têm mais tanto esse espaço para brincar. Mas aí ela diz, olha, ainda assim tem brincadeira que você não vai precisar necessariamente do espaço da rua, que você pode usar um canto do quintal ou um espaço aí do condomínio, né? Eu quero entender como são as brincadeiras de vocês aí em casa. Não se esqueçam de contar pra prof, tá bom? A professora hoje vê poucas crianças brincando na rua, diferente da minha fase, até porque eu cresci em uma cidade muito menor do que Dourados, então eu pude aí brincar muito na rua, inclusive os carros nem passavam pela rua que a gente brincava, porque dos poucos carros que tinham na cidade, eles sabiam que ali era a rua da molecada brincar. Mas eu quero saber como é aí no bairro de vocês, no condomínio, onde vocês moram, como é? Vocês já brincaram na rua? Não se esqueçam de contar pra prof, tá bom? Meus amores, agora virem a página na 83, a gente tem aqui alguns exemplos de brincadeira para brincar com a turma. Conheça algumas brincadeiras que já divertiram muitas crianças. Então, olha só, o que é o bate-lata? É uma brincadeira de esconde-esconde, que tem o diferencial da lata que fica perto do pegador. Depois de contar até 10, o pegador vai atrás da turma que está escondida. Quem conseguir sair do esconderijo sem ser visto, corre para chutar a lata. E, se puder fazer isso sem ser pego, estará salvo. Então, olha só, né? É um esconde-esconde aí de uma maneira diferente, que tem a lata para quem, então, conseguir sair do esconderijo e ser considerado salvo, né, do pegador, é só chutar a lata. Olha aí, fica aí uma dica de brincadeira para você fazer aí com quem estiver com você na sua casa de repente. Depois a gente tem aqui o exemplo do bafo. Olha só, bafo. Quem gosta de colecionar álbum de figurinhas pode brincar de bafo com as repetidas. Depois de arrumar o monte, avise seus amigos com quem está brincando quantas figurinhas vai bater. Caso 2 ou caso 4. E assim por diante. Se der certo, as figurinhas batidas são suas. O autor diz que mãos grandes levam vantagem, mas não vale lambê-las, né? Porque se lamber aí, ó, vai ficar mais fácil para bater e virar figurinha, certo? Vocês já conheciam? E agora a gente tem a mãe da rua. Nessa brincadeira, o pegador é a mãe da rua. Ele tem que ficar bem no meio da rua e a turma fica na calçada. Todos devem ir para a calçada oposta, pulando numa perna só, enquanto o pegador tenta capturar alguém. Então, olha só, Mãe da Rua, né, que vai ser aí o nome também do título do livro do Ettore. Então, é justamente ficar no meio da rua e as pessoas ficarem tentando atravessar para o outro lado, mas pulando com um pé só. Será que vocês iriam conseguir? E depois tem a queimada, olha só. Minha brincadeira preferida era a queimada, que eu brincava no colégio. Eram 2 times, ficava um de cada lado, divididos por uma linha. Cada pessoa corria com a bola até aquela linha para queimar alguém do outro time. Queimava quando a bola pegava na saia, na blusa, em qualquer lugar da pessoa. Daí, quem era queimado era eliminado e ia para o lado do adversário, até sobrar só um. Eu era muito boa, era uma fera e não gostava de perder. Então, olha só, agora aqui a gente tem um depoimento, né, da Rose Campos, que é uma atriz, explicando pra gente, então, como era a queimada. Vocês conhecem essa atriz? Eu conheço, ela ficou muito famosa fazendo Castelo Rá-Tim-Bum, que era aí uma animação de TV da época da professora. Vamos começar, então, a responder, meus amores? Lápis e borracha na mão. Vamos lá, junto com a professora Iva. Olha só.
Na número 1, assinale o significado da palavra em destaque no trecho. Então, olha só. Qual é a palavra destacada? Vamos ler. Livro ensina jogos de meninos paulistanos de algumas décadas atrás. Então, a palavra destacada é décadas. De algumas décadas. Vamos descobrir o que é décadas? Uma década designa uma série de 10 unidades. Então, década é 10. Ou uma década designa uma série de 20 unidades. Ou uma década designa uma série de 100 unidades. Vamos lembrar aí lá das aulas de matemática. Olha só, a própria palavra, ela já traz uma dica, né? Ela já traz uma dica aí do seu significado. Décadas, olha só como ela começa. Pensem aí, tá bom? Vamos agora para número 2. Então, você vai marcar um X aqui na que você acha que é correto na 1, certo? Vamos para número 2. Leia com atenção. Os brinquedos da escola devem ser compartilhados entre todos. Segunda frase. O alimento era pouco e precisava ser compartilhado entre a família. Vamos responder? A partir dos exemplos acima, responda. Com quem você gosta de compartilhar as brincadeiras? Então, você vai contar aqui para a prof com quem você gosta de compartilhar as brincadeiras que vocês fazem aí em casa, tá? Então, não se esqueçam de retomar a pergunta, né? Então, eu gosto de compartilhar as brincadeiras com... Aí você coloca a sua resposta, certo, meus amores? Letra maiúscula, ponto final e fiquem bem atentos à ortografia. Número 3. Leia a frase abaixo e reescreva usando um sinônimo para a palavra em destaque. O que é sinônimo, prof. Iva? Sinônimos são palavras diferentes, mas que têm aí um mesmo significado. Ai, eu bati minha mão aqui, me desculpa. Me empolguei. Olha só, na verdade é uma leitura legal. Então, você vai reescrever essa frase novamente aí nessa linha e você vai dizer um sinônimo, né? Você vai substituir a palavra legal por uma outra que tenha esse mesmo significado. Ou seja, pensem aí. Na verdade, é uma leitura... Ai, eu não posso usar a palavra legal. O que pode substituir legal? É isso que você vai fazer, tá bom? Agora, meus amores, lembrando que você pode pausar o vídeo, né? Você pode pausar e ir respondendo e aí você volta aqui pra fazer com a prof. Senão a prof acaba ficando aqui com uma videoaula muito longa, né? Então, pausa aí e vai voltando conforme você for respondendo a pergunta que a prof orientou. Vamos para número 4 agora. Pesquise as palavras no dicionário e transcreva o significado que melhor se adequar aos textos. Então, olha só, você vai pesquisar, você vai precisar do dicionário para pesquisar o significado de privilegiar e o significado de colecionar. Aí você vai ver que tem mais de um, né, significado. Você vai encontrar o significado que melhor tem relação com o texto. O que significa, então, privilegiar no contexto do texto e colecionar também, ok? Pesquise aí e anote aqui na frente, então, qual é o significado. Tá bom, meus amores? Vamos agora para número 5? Releia o trecho abaixo. Quem conseguir sair do esconderijo sem ser visto, corre para chutar a lata. Temos uma palavra em destaque aqui, né? Palavra esconderijo. Que significado tem a palavra em destaque no texto? O que significa, então, esconderijo? Você vai escrever aqui, ó. Esconderijo significa... Tananã, tananana. Coloque aí sua resposta, tá bom? Depois, meus amores, temos aqui, ó, na letra B, para reescrever a frase e substituir a palavra por um sinônimo. Então, olha só, vocês vão pegar essa frase que nós lemos aqui em cima e no lugar de esconderijo, você vai pensar em um sinônimo para reescrever essa frase. Ou seja, você não vai usar a palavra esconderijo, use uma outra que tem o mesmo significado, ok? Vamos então para a letra C. Na frase abaixo, que significado tem o verbo capturar? Então, pensem aí, olha só. Enquanto o pegador tenta capturar alguém. Então, capturar significa... Você vai escrever aqui nessa frase, tá? Aqui nessas linhas, desculpem. Escrevam aqui. O significado de capturar na frase é... Aí você põe sua resposta. Vamos para número 6 agora, meus amores. Lá embaixo, olha só. Relacione abaixo alguns nomes de brincadeiras que costumam capturar alguém. Quais são as brincadeiras, então, aí, que fazem parte dela esse ato de capturar, né? Então, além dessa que a gente já viu aí o exemplo,
Quais são as outras que tem o capturar, né? Que tem essa atividade, capturar. Pensem aí e escrevam aqui na número 6, tá bom? Pode ser aí as que você se lembrar. Aí, meus amores, antes da gente começar a próxima parte agora, que é a parte de interpretação, de entender o texto, deixa só a professora explicar para vocês, então, o que é um jornal diário, né? O jornal diário é aquele jornal que é, então, publicado todos os dias, como o próprio nome já diz, ele é diário, ele é publicado todos os dias, e ele vai trazer aí as notícias da cidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Dourados, o Diário, que é o nome do jornal, Diário MS, e temos o Progresso, que são 2 jornais aí de grande circulação aqui na cidade de Dourados. E aí, meus amores, no jornal é muito comum a gente encontrar a resenha, né? Então, o que é a resenha? A resenha é aquilo que nós lemos, né? O texto Quem Manda na Rua, que foi escrito pela Gabriela Romeu. Ela escreveu uma pequena resenha sobre o livro do Ettore Bottini. Então, olha só. Vou pegar aqui um livro, deixa eu fechar um livro, aqui, achei um livro, Perto do Coração Selvagem. Ah, eu li esse livro e agora eu vou escrever uma resenha sobre ele. Então, o que seria a resenha? É o texto curto em que o autor escreve sobre um livro, mas pode ser também sobre um filme, sobre uma série, para deixar a sua opinião. Então, a resenha seria a Prof. Iva falar a opinião dela sobre esse livro aqui. Certo? Então, isso é resenha. Geralmente, esse tipo de texto convida as pessoas para apreciarem a obra sobre a qual escrevem. Ou seja, com qual objetivo que eu escrevo a resenha desse livro? É fazer com que as pessoas se interessem e queiram ler, tá bom? Deixa eu devolver ele aqui. Prontinho. Guardei novamente. Então, vamos lá agora. Vocês vão entender por que a prof explicou isso para vocês. Olha só. Página 86, tá bom, meus amores? Página 86, olha só, lá em cima, o jornal diário costuma relatar fatos ocorridos que podem ser apresentados em vários formatos. Notícias, reportagens, entrevistas e resenhas, como no texto Quem Manda na Rua, que busca dar um gostinho de quero mais ao leitor. Então, por exemplo, quando eu li aquele texto, eu fiquei morrendo de vontade de ler o livro do Ettore Bottini, né? Porque ele deve ensinar várias brincadeiras que eu não conheço, assim como o bafo, por exemplo. Eu não conhecia, né? De você pegar só as figurinhas repetidas para fazer a brincadeira. Eu não conhecia o bafo, então acho que deve ser muito legal o livro dele. E é isso que uma resenha precisa fazer. Então vamos lá, então. Na número 1, do que trata a reportagem Quem Manda na Rua? Você vai escrever aqui, então, qual é o assunto da reportagem, tá bom? Já falei várias vezes para vocês. Vamos para número 2. Observe o trecho que se segue. Ettore Bottini, 58, que acaba de contar como eram esses e outros jogos no livro Mãe da Rua. Letra A. O que Ettore Bottini fez para ser entrevistado? Então, olha só. Qual foi aí o feito? Qual foi a realização dele? Vocês vão colocar na letra A. Letra B. Tem uma outra informação sobre ele nesse trecho. Qual é essa informação? Vamos lá, então. Procurem aí essa informação e anotem aqui na letra B, tá bom? E aí nós vamos fazer a número 3. Assinale as afirmações que estão de acordo com a reportagem. Vamos lá, ó, que estão de acordo. Pega aí seu marca-texto e pinta aqui, ó, de acordo, para você não se esquecer, tá? Então, ó, primeiro, as crianças não sabem mais brincar como antes. Isso é feito lá na reportagem. Não existe mais espaço nas ruas para as crianças brincarem. O livro foi feito só para meninos? Os adultos também foram crianças e brincaram com as mesmas brincadeiras? Então, olha só. Prestem atenção que aqui na 3 ele diz assinale as afirmações. Então, é mais de uma. O próprio enunciado já diz isso pra gente. Então, vocês vão assinalar. E aí, depois, vamos para número 4. Olha só. Quem é a jornalista que entrevista o Ettore Bottini e para qual jornal ela trabalha? Você vai voltar lá no texto, então, certo? Que lá tem o nome do jornal e tem também o nome da jornalista, que eu também já falei para vocês, tá? Muito bem, meus amores. Agora vamos fazer a número 5. Olha só, releia o trecho abaixo.
O livro não é feito especialmente para crianças, também não privilegia as meninas, já que elas não eram da turma. Letra A. O que é possível perceber sobre o relacionamento entre meninos e meninas nas brincadeiras? Então vocês vão escrever aqui. Por essa frase, a gente pode perceber que eles brincavam juntos ou não? Cada um tinha aí as suas brincadeiras preferidas. Vocês vão escrever isso aqui na letra A. E na letra B, vocês vão responder: o que mudou com o passar do tempo no comportamento de meninos e meninas quando brincam? Justifique a resposta. Então, vocês acham que hoje meninos e meninas brincam juntos, cada um tem as suas brincadeiras preferidas? Como vocês acham aí que a gente pode colocar essa mudança, tá bom? Agora, meus amores, vamos lá para número 6, já estamos na reta final dessa atividade. Que brincadeiras mencionadas no texto você conhece? Então agora é a sua vez, você vai escrever aí quais são as brincadeiras que você conhece, de todas essas que nós vimos aí citadas no texto, tá bom? Depois, na 7, você vai colocar qual é a sua brincadeira preferida e por que ela é a sua brincadeira preferida, tá? Ai, gente, uma das minhas brincadeiras preferidas de quando eu era criança era brincar de esconde-esconde. Nossa, como eu gostava! Olha só, virem aí agora a página, tá? Pra gente fazer a 88, nós temos 2 exercícios aqui pra realizar. Olha só, no texto Quem Manda na Rua, é informado que as crianças não brincam mais na rua como antigamente. Pinte o quadro que representa o motivo que não permite que as crianças brinquem na rua. Então, olha só, pinte o quadro, só tem um quadro para você pintar. O quadro é: as crianças não brincam mais porque não há espaço nem segurança nas ruas para isso. São os automóveis que não deixam as crianças brincarem, os adultos que transitam diariamente por elas, ou o lixo porque as ruas estão tomadas por ele. Então, vocês vão escolher aí uma dessas alternativas para vocês pintarem. Tá? Se você ainda estiver um pouco em dúvida, você pode apenas circular e deixa para pintar depois na hora da correção. Combinado? Olha só, meus amores. Depois tem aqui um troca ideias que a gente vai fazer quando vocês estiverem lá na sala de aula, pra gente conversar com os colegas, né, pra saber se concordam ou não com a afirmação do autor de que não há mais espaço e nem segurança para as crianças brincarem nas ruas das grandes cidades. Então, vou querer saber aí a opinião de vocês, se vocês concordam com isso, se as ruas realmente não tem mais aí um espaço para as crianças brincarem, tá bom? Depois, na número 9, vocês vão escrever a opinião de vocês. Olha só, registre sua opinião no espaço abaixo e inclua sugestões para mudar a sua situação. Então, você vai pensar aí sobre o uso das ruas, se ainda elas são ruas adequadas ou não para as brincadeiras, e você vai escrever então aqui a sua opinião e se você teria alguma sugestão para mudar essa situação, tá bom? Olha só, meus amores, terminamos essa parte, então você pode pausar o vídeo, vai lá, toma uma aguinha, vai ao banheiro se precisar e volta aqui que a gente tem mais uma parte para fazer ainda nessa videoaula, tá bom? Que é a parte 2, conversando com outros textos, em que nós vamos aí, meus amores, analisar uma imagem. Então, olha só, o quadro abaixo, Várias Brincadeiras 2, é do artista Ivan Cruz. Ele nasceu no Rio de Janeiro e representou nesse quadro inúmeras brincadeiras de crianças. Observe-o. Escolha a brincadeira de que você mais gosta e pense em como você escreveria um texto sobre essa brincadeira, de modo a conter as respostas às perguntas que se seguem. Então, pensem aí, dessas brincadeiras, olha só, vamos lá, vamos analisar junto com a prof. Quais vocês estão vendo, ó? Pular corda, legal. Olha, essa aqui parece que é bolinha de gude, bambolê. Acho que essa daqui é cola-cola americana, né? Que tem que passar embaixo das pernas lá de quem tiver parado pra salvar. Ó, soltar pipas, carrinho. O que mais que vocês conseguem ver? Ó, cirandinha. Ah, essa daqui eu conheço o nome dessa menininha aqui de verde, mas... Quer dizer, eu conheço a brincadeira, mas eu não lembro o nome. Olha, gente, barquinho de papel, boneca. Ó, bambolê. Aqui acho que tem um menino com estilingue, né? Que é pra tentar aí atirar derrubar uma fruta ou um pássaro. Olha só, então, várias brincadeiras. Tem alguma que parece que é um patinete aqui, né? Ó,
várias de catavento, que é esse daqui, ó, que você coloca e o vento faz com que ele fique rodando. Tem algumas aqui que eu não sei o nome. Olha, peão aqui no cantinho, ó, que legal. E aí, vocês vão pensar aí na brincadeira que você mais gosta. Número 1. Como as crianças se sentem enquanto brincam? Vocês acham que elas se sentem felizes? Como vocês acham aí que elas ficam? Depois, na 2, por que é tão bom brincar? Você vai escrever aqui também. Número 3, quais brincadeiras estão representadas no quadro? As brincadeiras individuais ou as coletivas? O que vocês acham? Tem brincadeiras individuais, tem coletivas, ou só individuais ou só coletivas? Né? Lembrando que individual é aquela que eu brinco sozinha. E a coletiva é aquela aí em que a gente precisa de mais participantes, tá? Vamos para número 4, então. O que há em comum entre o quadro, ou seja, qual é a relação desse quadro com o texto Quem Manda na Rua? Né? Então, vocês vão aí dizer qual é a relação, o que tem em comum entre eles, tá bom? O que em comum é aquilo que é parecido, tá, quarto ano? Vamos para número 5 agora. São necessárias algumas condições para que existam brincadeiras coletivas. Assinale abaixo quais são essas condições. Então, para que... Ai, gente, meu gatinho aqui derrubou meu livro. Essas coisas acontecem, né? Na aula aqui gravada. Vamos lá, mas olha, finge que não aconteceu nada. Número 5. São necessárias as condições, então, para ter brincadeiras coletivas, ou seja, realizada em grupo. Assinale quais são. Existir crianças dispostas a brincarem juntas? Haver espaço para que a brincadeira aconteça? Haver regras para que as brincadeiras se desenvolvam? Ter um brinquedo à disposição? Então, vocês vão aí assinalar, né? Faz aí um X nas alternativas que vocês acharem que são aí elementos necessários para brincadeira coletiva. Vamos para número 6, para finalizar então essa parte da aula. Observe a sentença. O jogador tem de ficar bem no meio da rua, enquanto a turma fica na calçada. Essa regra faz parte de qual brincadeira, pessoal? O jogador fica no meio da rua, enquanto a turma fica na calçada. Conseguem se lembrar? Vocês vão escrever aqui então, tá bom, meus amores? Olha só, então, finalizamos aí a primeira videoaula com a parte 1 e 2. Agora vocês irão clicar lá no link do vídeo 2 pra gente dar continuidade e fazer aí o nosso BNCC, tá bom? E também a professora vai orientá-los para fazer a pesquisa. Galerinha, um beijo, a gente se vê na aula 2. Tchau!